Jeremias capítulo 12. Nós vamos ler apenas o versículo 5 por hora, mas eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, que eu quero analisar outros versículos para a nossa meditação dessa noite, pensando um pouco no chamado de Deus, ainda sob esses auspícios, como diziam os antigos, né? Das comemorações dos 30 anos de ministério. Se eu fosse pregar ontem, eu pregaria essa mensagem que eu vou falar aqui, porque esse versículo é um dos versículos que Deus usou para falar no meu coração quando eu fui chamado para o ministério há mais de 30 anos atrás. Há 30 anos eu fui consagrado, mas quando eu tinha 15 anos, num congresso de adolescentes, viu? Lá naquele auditório que vocês participaram do Colégio Batista. Ali foi o meu chamado para o ministério. Ele está mais bonito hoje, mas foi exatamente ali quando eu tinha 15 anos de idade. Tá bom? Não vou dizer que ano que foi, não, senão vocês vão fazer a conta e descobrir que eu estou mais para lá do que para cá. Amém? Vamos ler todo mundo, já que apareceu ali na tela, não é? No 3, todo mundo, hein? 1, 2, 3. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás... Amém. Se te fatigas correndo com pessoas que vão a pé, como poderá você competir com cavalos? Eu vou dizer 4 nomes aqui de empresas, e se alguém nunca ouviu falar, vai levantar a mão. Então, se você não levantar a mão, porque você conhece, já ouviu falar sobre essas empresas. 4 empresas. Se eu falar o nome errado, são todas em inglês, então vocês vão entender o que eu falar. A primeira delas é Amazon. Quem nunca ouviu falar do Amazon? Não, quem não ouviu, que vai levantar a mão. Você já ouviu, diretora? Já, né? Apple. Tudo bem, a maçãzinha lá, né? Disney. E Google. Todos já ouviram essas 4 empresas. Agora, tem algo sobre essas 4 grandes empresas, mega empresas, empresas mundiais, cujos proprietários hoje são bilionários, é que as 4 começaram numa garagem. Sabiam disso? Numa garagem. Todas... o que hoje nós chamamos de startups, né? Empresas inovadoras, disruptivas, que encontraram um lugar no mercado que era, de alguma maneira, inexplorado e que hoje são grandes conglomerados. A Amazon, por exemplo, foi fundada em 1994, 30 anos atrás, tempo que eu tenho de ministério. O Jeff Bezos, ele começou a vender alguns livros na internet e fazia isso por um computador na garagem da casa dos seus pais. A Apple, ela começou pelo Steve Jobs e um amigo seu que montaram, não é? No anexo da casa dos pais adotivos, começou com 50 computadores e apresentaram inovações, inclusive para uma outra empresa, que depois se tornou concorrente, e a Apple se tornou ainda maior que ela. A Disney, muitos conhecem a história da Disney, não é? Os irmãos Walt e Roy, eles fizeram uma história sobre uma menina chamada Alice na garagem do seu tio. Essa história se tornou o que em português nós chamamos Alice no País das Maravilhas. Foi o primeiro grande sucesso da Disney, que hoje é um conglomerado imenso, não é? No mundo inteiro. E o Google, talvez o mais conhecido de todos, né? Que a gente, quando lançou, chamava de Google. Você nunca falou Google, os mais antigos? Nós falamos Google. E hoje a coisa mais simples do mundo é dar um Google, não é? Que também foi fundada em 1998 por Larry Page e Sergey Brin.
enquanto eles estudavam na Universidade de Stanford, também numa garagem. Que interessante. Se a gente pensar numa igreja também, já perceberam? Muitas igrejas batistas, inclusive, começaram numa garagem. Que coisa interessante. E aí a gente tem que concordar com o profeta que diz, não é? Não despreze o dia dos pequenos começos. Porque aquilo que começa pequeno tem tudo para se tornar grande, como a fé, por exemplo. É o próprio Senhor Jesus que compara, por exemplo, a fé como um pequenino grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existem. No entanto, quando ela brota, quando ela nasce, ela se torna, segundo a Escritura Sagrada, uma das maiores árvores. Bem, tudo que hoje é grande começou pequeno. Um pequeno sonho, uma pequena visão, um pequeno chamado, muitas vezes de pessoas improváveis. Improváveis. Eugene Peterson, ele escreveu um livro baseado nesse versículo que lemos, o versículo 5 do capítulo 12 do profeta Jeremias, que ele intitulou Corra com os cavalos. Só para relembrar o versículo, ele diz assim, é uma pergunta de Deus a Jeremias: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Você já me ouviu pregar nesse texto, não a mesma mensagem, mas esse é um dos textos que Deus usou para o meu chamado para o ministério. E naquela época os irmãos viram ali o improvável que eu era. Não é isso? Improvável. E Deus, o professor Valceni ontem na sua mensagem, ele falou isso com muita propriedade, temos que considerar e concordar até pelos exemplos bíblicos. Deus usa os improváveis para realizar os seus feitos. Ele disse uma coisa muito interessante, depois quem quiser assistir, acessa o YouTube. Aliás, eu acho que todos deveriam ouvir, inclusive a mensagem que foi pregada hoje de manhã pelo pastor Celso, também quem não pôde estar aqui, ouça, principalmente os que estão nos PGMs. Mas ele disse que Deus prefere usar os fracos, porque os fracos se fortalecem nele. Mas aqueles que se acham fortes, muitas vezes não vão depender de Deus, e por isso Deus não tem como usá-los. Talvez fosse isso que a palavra de Deus diz, que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o versículo 5 do texto que lemos, do profeta Jeremias, é uma resposta de Deus à queixa do profeta. E a queixa do profeta era exatamente que ele, o profeta Jeremias, que é conhecido na Bíblia como um profeta chorão. Os irmãos sabem que um dos maiores livros da Bíblia é o livro que vem depois desse livro do profeta Jeremias, que é as Lamentações de Jeremias. Um livro grande, muito grande, onde ele lamenta sobretudo a situação do povo de Deus por desobedecer a Deus e que agora estaria cativo por causa da desobediência. Jeremias, então, ele se coloca diante de Deus e a grande pergunta que ele faz no versículo 1 é essa: por que prospera o caminho dos perversos? Por que os perversos vivem em paz? Todos aqueles que procedem perfidamente. Essa era a queixa do profeta. Ele olhava para os outros e encontrava na vida dos outros talvez um sucesso que ele não via na sua vida. Talvez ele olhasse para os outros, olhasse para os outros profetas e de alguma maneira visse na vida deles, na prosperidade deles, alguma coisa que ele não via na sua vida. Jeremias era um profeta pobre, improvável, diferente de Isaías. Isaías era um profeta chique, ele profetizava nos palácios dos reis, comia da comida dos reis, vestia a roupa real. Mas Jeremias não. Pobre. Certa vez foi colocado numa caverna, sem comida, sem nada. Ele era um profeta e ele mesmo diz que ele morava no meio do povo, ele andava no meio do povo.
Aí a gente diz que era um profeta de missões nacionais, né? Porque ele não saiu do país para pregar em lugar nenhum, ele pregou para o próprio povo judeu, ali dentro. E era incompreendido pelo povo, o profeta Jeremias. Tinha ele lá os seus motivos para chorar. E esse texto foi um dos textos que o Senhor me deu, juntamente com o texto de Isaías 30, 19 a 21, se você puder abrir aí comigo, são os textos do meu chamado, se algum dia você quiser saber, isso lá, muito tempo atrás. Isaías 30, 19 a 21, e de quando em quando alguém chega para mim, sem saber disso, agora vocês estão sabendo, mas às vezes me fala esses versículos, fala, o Senhor pediu para dizer isso para você, e fala esse mesmo versículo. Eu só falo, Senhor, valeu, já estou entendendo. Isaías 30, 19 a 21, olha o que diz lá. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor e ouvindo te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição. Eu botei esse versículo no boletim desse mês. Pão de angústia, é o que o Senhor estava prometendo, hein? Para um jovem de 22 anos. Pão de angústia e água de aflição. Um jovem de 22 anos, universitário, cursando medicina, igual tem uma porção aqui na igreja. Outros estão cursando direito. Por que esse povo só gosta desses negócios assim? Fica rico? É, grana, né? Não, fica também não? Aliás, tem que ser rico para estudar essas coisas primeiro, né? Primeiro. Outros estão estudando fisioterapia, negócio de arrancar dente dos outros, essas coisas. Não é isso? A Luísa está estudando o quê? Que até hoje eu confundo. Arquitetura. Ah, não, tranquilo. É a Isabel que estuda negócio de fiscalizar a natureza, como é que é? Como é que chama lá? Ambiental? Engenharia ambiental. Você é o quê? Agronomia pública. Isso aí, já está trabalhando aqui o Vitão. Lá na empresa de Patinga, não é isso? Muito bem, está namorando ainda, né? Então, deixa quieto. Mas um jovem de 22 anos vai buscar na palavra de Deus, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Pão de angústia e água de aperto. Ei, Senhor. Isso não tem faltado não, viu, irmão? Deus é fiel mesmo, viu? Pão de angústia e água de aperto. Mas eu não posso reclamar hoje. Falou, tá aqui, você está reclamando. Mas olha que maravilha, o verso 21, e é isso que, quando eu estou em dúvida em algum momento, eu volto para cá, corro. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Isso não tem faltado também. Este é o caminho, segue. Discernimento espiritual. E o outro texto, só para os irmãos gravarem aí, está em Isaías também, 60, versículo 19. Isaías 60, 19. Lá naquele chamado. Sabe, o chamado, irmãos de Deus, ele requer uma palavra de Deus. Não é só um desejo. Eu sou chamado por Deus, eu gosto muito disso, eu quero ser pastor, quero... Não. Por favor, já tem muita gente enganada no ministério. Não vem ser mais um, não. Faça outra coisa que você vai brilhar, você vai ser uma bênção. Amém? Não que outra coisa é menos importante, não. É porque se você não é chamado, não tem como exercer o ministério sem ser chamado. Não é? Como o cara lá da região lá de... acho que é São José do Divino, não é que eu falei? Aquela história que eu contei lá na casa do irmão Ciro. São José do Divino mesmo, que ele estava debaixo da árvore, olhando, cansado de tanto capinar aquela roça, plantar mandioca lá. Aí ele deitou para tirar um cochilo, que ninguém é de ferro. Aí ele viu assim as nuvens, né? Às vezes elas fazem desenhos. Um C, um P e o M. Ele falou, isso é Deus. Corra para o ministério. Ele levantou, largou a enxada, foi estudar. Mas foi um desastre. Não deu certo. Viu, irmão Israel? Não deu, não. Aí ele conversando lá com o diretor do seminário que ele estudava, disse, olha, eu não sei, Deus me chamou. Mas como é que foi? Foi assim, assim, assim. Eu vi CPM, corra para o ministério. Eu falei, não.
Deus estava querendo dizer o seguinte para você: continue plantando mandioca. Então, o chamado requer uma confirmação que não acontece por esses meios assim extraordinários. É na palavra do Senhor. Está aqui. Isaías 60, versículo 13, é outro texto dessa... É 19 que eu falei? Isso mesmo. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a luz perpétua, o teu Deus é a tua glória. Isaías 60, 19. Que bênção. E esse outro versículo que eu li: se te fatigas correndo com aqueles que vão a pé, e quando você tiver que correr com um cavalo da excelência? Eu, vários momentos da minha vida, irmãos, estive assim como Jeremias. Teve um momento crucial, inclusive, que eu fiquei assim: Senhor, por que a coisa não vai para frente, né? E às vezes a gente fica assim, porque a gente investe tantas vezes tempo, recurso, energia, esperando que as coisas funcionem, e elas não vão muitas vezes. E às vezes outros ministérios, outras coisas, até coisas que nem é de Deus, como essas empresas aqui, que pode ser boa, mas sei lá, né? E as coisas deslancham, arrebanham multidões, entram recursos incríveis, e a gente precisa, para fazer algo simples, não dá conta, e a gente fica assim: Senhor, por que às vezes o que está errado, às vezes fazendo coisa errada, em nome do Senhor, prospera? Não tem problema de dinheiro, e a gente precisa terminar um terceiro andar, que nós estamos nessa luta 1 ano já e não consegue terminar. Senhor, por quê? Por quê? Aí Deus nos chama, e Jeremias estava assim, no sentimento que a gente chama de autocomiseração, ou seja, tendo pena de si mesmo. Ah, coitado de mim. Ah, Senhor. Como outro profeta, o profeta Elias, que depois de enfrentar os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, ele diz para o Senhor: ah, Senhor, tem pena de mim, Senhor, porque só ficou eu dos profetas do Senhor. Deus falou: não, você está enganado, tem 7.000 ainda. Tem muita coisa que você não sabe, e tem muita coisa que a gente não vê, e a gente toma conclusões erradas, e Deus está agindo, e só porque a gente não percebe a ação dele, a gente pensa que ele não está agindo ao nosso redor. Deus usa as coisas pequenas, as pessoas pequenas. Lembra-se de Davi? Quando Davi chega no campo de batalha para ajudar os seus irmãos, sei lá, foi levar um lanche para Eliabe, seu irmão bonito, de porte físico e tal, chega na guerra, talvez ele está lá numa trincheira, esperando os filisteus se manifestarem, esperando o gigante Golias parar de afrontar o povo de Deus, e Davi chega. Aquele menino franzino, chega ali, calça curta, com seu estilingue no bolso. O improvável. Não tinha nada de rei, não tinha nada de líder, mas ele chega. E Eliabe, como é que está aí a batalha? Eliabe olha para ele e diz assim: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto para vir aqui? Aqui é lugar de homem, rapaz. Essa segunda parte eu que acrescentei, por inferência. Não é coisa para menino, não. Com quem que você deixou aquelas ovelhinhas lá? Não sabia Eliabe que enquanto Davi estava atrás das ovelhas, enquanto ele estava escondido, enquanto ele estava no lugar improvável, fazendo a coisa improvável, Deus estava olhando para ele e poderia tirá-lo de trás das ovelhas para colocar no trono. Deus usa as coisas, as garagens, os pequenos começos, improváveis, porque Ele nos chama para avançar, amém? Com superação. E a primeira superação que nós temos é superar, por exemplo, nossos próprios limites. Nossos próprios limites. Todos nós temos limites, somos limitados.
Mas se tem algo que marca o ser humano, é a vontade desde sempre de superar os seus limites. Pega ali a Ana Lícia. Esse povo põe uns nomes difíceis nas crianças, depois que a gente lembra. É Ana. Podia ter colocado Elinha também, que ficava bom. Daqui a pouco, ela tem 3 meses, 4 meses, daqui a pouco, Jairo, a nossa querida Angelina, que nasceu hoje, no dia do aniversário da minha esposa, e eu acho que você devia fazer uma festa só por conta disso, seu bolso, terça-feira já no seu pequeno grupo lá, que o pau vai quebrar lá e vai ter bolo, que eu estou vendo, acompanhando aqui a sobremesa, já estou de olho aqui. Bota uma criança engatinhando aqui. O que ela vai fazer? Ela vai ver aquela escada e logo vai querer subir ali, e logo vai querer subir naquela cadeira e mexer naquele violão ali, bonito ali, aquela viola ali. Por quê? Porque nós não fomos criados para nos apequenar à nossa limitação. Aliás, nós seres humanos somos ilimitados e somos incondicionados. Vou repetir. Nós seres humanos somos incondicionados, não é, doutor? Incondicionados. Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. Você já voou no avião? Porque eu acho o avião o trem mais interessante desse mundo. Tem muito medo, mas é bom. Bom demais. A gente gasta mais tempo de Confins ao centro de Belo Horizonte do que daqui lá, não é? Dá umas tremidas, mas a gente pega com Jesus. Se o trovão e o mar se erguendo, vem, a gente canta uma canção, que é bom a gente aprender as músicas aqui para a gente cantar na hora do aperto também. Você lembra com a beleza das músicas, rapaz. E fica ali só no louvor. Como é que pode um trem desse, irmão? Um troço mais pesado que o ar, voar. Não tem condição. É o homem condicionado. Você já viu um macaco fazer avião e voar? Formiga voadora. Não existe. Mas o ser humano, ele está fazendo isso. A gente tinha medo dos marcianos. Os desenhos animados na minha época eram os marcianos invadindo a Terra. Lembra disso? Nós é que invadimos Marte. E se tivesse marciano lá, nós já tínhamos comprado um terreno desde lá para nós construir casa. Se fosse Valadarense, então, já tinha feito corretagem lá. Que é um lugar para ter corretor de imóvel e construção, esse lugar, né? Valadarense, esse bicho também não tem nada que segura, não? Hein? Diz que tem mais valadarense nos Estados Unidos do que americano. Não é? Por quê? São pessoas que resolveram superar os limites. Esses camaradas aqui, ó, dessas empresas que eu falei, superaram os limites. Eles foram disruptivos, ou seja, eles disseram, vamos acabar com o nosso negócio antes que alguém acabe com ele. Eles abriram sua mente e disseram, nós precisamos ir além, avançar, não podemos ficar paralisados. Falei para os irmãos outro dia, fui pegar um táxi em Belo Horizonte, aliás, pedi o Uber, que é mais barato, né? Chega um táxi branco com aquela flash, aquela coisa em cima que tem dos táxis. Falei, não, mas eu pedi foi Uber. Eu falei, não, eu sou Uber também. E se pedisse outro aplicativo, ele era. Esse é esperto. Enquanto uns ficaram brigando por causa disso de mercado, ele falou, vou entrar, sou tudo, pronto. Não perco de jeito nenhum. Esse é o nosso mundo. É superar o limite. Davi é desses que superou o limite. Ele primeiro cresceu. Davi não buscou oportunidade. Porque quando nós estamos na presença de Deus e queremos crescer, a oportunidade é que vem. O que nós precisamos é nos preparar para ela. Para quando ela vier, nós estarmos prontos. Davi de trás ali das ovelhinhas, ele está ali e o Eliabe fala, quem você deixou aquelas pequenas ovelhas, menina? Sai fora! Deixa eu
ficar aqui esperando, escutando esse gigante aqui. E o gigante está lá falando impropérios contra o Deus de Israel. O Davi, menino, cutou com o irmão de novo, ele abre. Deixa eu em paz, Davi. O que foi? Você não está escutando o que esse homem está falando aí, não? Toma, quem vai contra um gigante desse? Você está doido? Eu falei, não, Nanina, não. Eu não vou deixar. Com quem que fala para ir lá? Você está doido? Com quem que fala? É com o rei. Davi chega no Saul, o rei, morrendo de medo. Um líder às avessas, que é um líder que não superou seus limites. E fala, não vamos deixar não, rei. O rei olha para ele e fala, tá, vamos arrumar uma roupa para você. Veste aquela roupa de soldado dele, mas o trem ficou muito, parecendo uma marmota balangando. Não, isso aqui não dá certo. Tira esse capacete, tira essa roupa, está muito pesado. Essa espada eu não aguento nem levantar essa espada. Vamos do meu jeito? Como é que é seu jeito? Não é o seguinte, quando eu estava lá com as minhas poucas ovelhas, atrás do rebanho, onde ninguém me via, nem meus irmãos me viam, nem meu pai me via, porque na hora do bem bom, na hora de chamar quem ia ser o rei de Israel, me esqueceram lá cuidando de ovelha. Largaram eu lá. Ah, tem mais um? Tem um menino. Mas lá, rei Saul, quando eu estava lá, atrás das ovelhas, onde ninguém me via, só as ovelhas, eu ficava tocando minha harpazinha ali. Ser humano nenhum ia lá me ver. Mas quando chegava o urso, eu dava um mata-leão no urso. Esse filme eu quero ver também. E desmaiava ele, o urso. E quando o leão chegava, eu não dava um mata-urso, não. Ele diz, eu pegava na barba dele. Eu pegava na barba do leão, está lá escrito na sua Bíblia. Dava uma chacoalhada nele e matava o leão. E ele disse, e não era a minha força que fazia isso, não, sou rei. Eu tenho a certeza que, embora ninguém me visse lá atrás das ovelhas, o Senhor estava me vendo. Então, ele conclui, se o Senhor me abençoava contra o leão e o urso, quem é esse gigante que é só um ser humano? Quem é esse gigante aí? Um urso é muito maior do que esse gigante. Deixa comigo do meu jeito. Então faz do seu jeito. Foi lá no riozinho, pegou quantas pedrinhas? 5. Botou na funda, no bornazinho dele, pegou o bodoque, o estilingue, está indo ele para o lado do gigante. E o gigante, eu sou cachorro para você vir jogar pedra em mim. Não sei o que tem. Mandaram uma criança contra mim. E o Davi só está assuntando a cara dele, o tamanho da testa dele, está de cá só olhando. E ele com aquele cabelinho arrebitado. Ele tinha, você viu no filme, né? É. E já está vindo para o lado de cá, com aqueles pezão. E o Davi só está olhando ele. Davi não olhava para a lança dele, para o tamanho dele, só olhava para a testa dele. Falava, meu filho, Deus caprichou no você, né? E daqui vem, daqui lá vai, bota na fundinha, viu, Luiz? Só vup, 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 vup. Bum, como diz lá o quarteto, né? E veio ao chão. Se tivesse mais 4 gigantes, ele tinha munição. Era pouco. Era pouco. Ele estava preparado. Tem gente que fala assim, quem não é visto, como é que é? Não é lembrado. Pode ser que nos negócios, na vida, pode ser assim. No reino de Deus, não. Porque no reino de Deus, todo mundo é visto pelo Senhor. Não tem ninguém que esteja escondido. Por mais insignificante que pareça aquilo que se faça, por mais sem razão que pareça algo que nós façamos, Ele está nos vendo e Ele deixou Davi crescer. Olha, é daí onde você está, fazendo o que você está fazendo.
É de trás dessa coisa que talvez para você pareça insignificante, ou talvez pode ser até alguma coisa muito bem vista pela sociedade, mas para você não é aquilo que Deus botou no seu coração. E se não é, pode ser o presidente da República, que você não estará bem nessa função, como é o caso de Saul. Se Deus não te preparou para isso, para outra coisa, aquilo será insignificante. Mas usa isso como algo para que Deus realmente possa usar. Primeiro, Davi cresceu. Ele levantou sua tampa, pessoal, porque a gente tem a tampa, sabia? A gente tem um limite. Os irmãos McDonald's também, outro caso que a gente poderia citar, né? Todos conhecem essa história. Eles começaram com uma lanchonete e quando na hora de expandir essa lanchonete, eles não quiseram, eles não foram, eles não creram. Eles disseram, não, uma lanchonete só dá para a gente. Vamos vender ela para você, por X. E aquele que comprou a lanchonete transformou nesse fenômeno mundial, que é a rede McDonald's, que desde lá o início quase não pertence aos McDonald's mais, porque eles não tiveram condição, a tampa deles era muito baixa. Então nós temos que deixar Deus levantando a nossa tampa cada dia para crescermos espiritualmente. Assim foi com Davi, assim foi com Jeremias. Porque quando ele se queixa e diz, por que só os outros estão crescendo? É como se Deus dissesse assim, calma, Jerê, calma, Jerê. Fica frio, fica frio. Você agora está correndo com homens que vão a pé. Você está correndo só com homens. É gente, é pessoa. E se você já está reclamando, está abrindo o bico, correndo com gente igual você, imagina quando eu te colocar correndo com os que vão a cavalo. E você a pé. Você não vai a cavalo, não. Você vai a pé. E os outros vão a cavalo. Eu estou te preparando, Gerê, para você correr com esses. Agora, de que cavalo Deus estava falando? Será que são os pangarés? Essa semana aqui no projeto, já estou caminhando para o final, a gente tinha ali um entulho para tirar. Era um entulho pouco para contratar uma caçamba de 200 e tantos reais, mas muito para carregar no carrinho de mão. E eu saí na rua, quem estava passando? Algo maravilhoso de Governador Valadares, que só que tem gente vendendo fruto na rua, que eu amo, e o carroceiro, ô bendito carroceiro. Carroceiro, vem cá, você tira, tiro, barato. E eu fui conversando com ele, como é que é o negócio desse cavalo? Um cavalo bonito? Não, esse cavalo aqui é o seguinte, nós começamos a trabalhar 8 horas. Mas 4 horas eu já paro para cuidar do cavalo. Eu falei, se você passar da hora, não, ele reclama. Começa 8 horas, 4 horas, depois eu que sou burro. 8 horas certinho, de 8 às 16, ainda para o almoço ainda. Ninguém é cavalo, não é burro, não. Agora diz o marido que o cavalo é mais burro do que o burro. Não é isso que você falou? Mas esse cavalo bem tratado, um cavalo que tem horário, deve ter até carteira assinada, alguma coisa. Eu falei, você tira ele da carroça? Tiro, claro. Passa uma escova nele e ele fica pronto para o dia seguinte. Beleza. Mas não é esse tipo de cavalo. É o cavalo manga larga, é o cavalo árabe. Porque os cavalos vieram de lá, você sabe, não são nativos daqui. São cavalos puro sangue, de corrida. Qual a chance de um ser humano comum, normal, vencer um cavalo de corrida? 0. O que é que isso me comunica? E comunica a você também? Que Deus quer nos levar sempre a algo muito além daquilo que nós imaginamos que podemos. Ele quer nos levar para a excelência. Ele pegou um Moisés que ia morrer, preparou, e depois deu uma tarefa para ele quase impossível humanamente. Tinha as limitações dele, não sabia falar, era gago. Mas Deus deu aquela tarefa grande para ele. Deus quer nos levar sempre a níveis mais altos, mais elevados. Por isso, nós temos esse desafio. E é claro que correr com cavalos
da excelência é para viver no extraordinário do Senhor. Quando Deus chama Jeremias no capítulo 1, versículo 10, ele diz: veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e os reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar. Parecendo com o meu chamado. Pão de angústia, água de aperto. Falou: você não vai destruir, você não vai construir, não. Você vai primeiro arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Essa vai ser a sua tarefa. Gente, um profeta com a mensagem de arruinar, destruir, que Deus vai arrancar, vai despedaçar, ele não tem carreira muito longa. Nem naquele tempo, nem hoje. Tem carreira muito longa é falar de prosperidade na terra. Tem carreira muito longa é falar que Deus quer te dar carro do ano. Muito embora Ele possa te dar, e dá. É pensar numa vida tão apegada a esse mundo que não tem tempo para olhar para a eternidade. As situações prementes do dia a dia, a fatura para pagar amanhã, a casa própria para pagar depois da manhã, o se matar de trabalhar para comprar sei lá o quê, o que a gente faz é isso. Se mata de trabalhar para comprar algo que a gente não precisa, para impressionar alguém que a gente nem conhece. Às vezes que a gente faz. Trabalha igual não vou nem dizer com um cavalo, porque a gente está trabalhando mais do que o cavalo, essa é a verdade. Trabalha mais do que o cavalo para comprar coisas que não precisa. O Silvio Santos deu uma entrevista há muito tempo atrás. Ele disse: eu tenho 2 camisas que eu uso mais. Eu tenho muitas, mas eu praticamente uso só 2 camisas. E a gente não é assim também? E quando a gente dá presente aos outros, dá presente igual os que a gente gosta. E ele diz: eu tenho 2 camisas. Ele diz assim: eu não preciso mais do que isso. Um dos homens mais ricos, acho que ainda é rico, né? Existe ainda o Silvio Santos, não existe? A gente nunca sabe, esse povo morre, fica escondendo, né? O Michael Jackson diz que morreu, mas vira ele aí no Ceará outro dia. Então, nunca sabe se morreu de verdade, né? Diz que ele está lá no Ceará, morando lá. Esse povo é desse jeito. 2 camisas, e não precisa mais mesmo? Não precisa de mais. Nós precisamos sonhar os sonhos do Senhor, e o que nós precisamos é disso. Precisamos colocar a visão de Deus no nosso coração. E a visão de Deus não é necessariamente de prosperidade material nesse mundo. Não é de poder político. Não é essa a visão de Deus. Embora Ele possa dar, e é dele que vem todas as bênçãos, como diz o irmão Tiago lá na carta dele. O Pai das luzes, é dali que vem toda sorte de bênçãos, ele diz. Amém? Glória a Deus. E os nossos bens têm que estar a serviço do Senhor. Mas não é atrás disso que a gente tem que ir. Porque você vai morrer, vamos fazer como aquele homem da parábola que Jesus diz. Ele diz: agora eu preciso fazer mais depósito para guardar tudo que eu tenho. E ele ouviu uma voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O seu caixão não tem gaveta. Para quem será? Vai ficar por aí. Vai ficar por aí. Então corra atrás daquilo que é do reino. Quem vai morrer aqui um dia? Deixa eu ver quem vai morrer. A maioria vai. Tem alguns que não. Mas eu entendo. É porque serão arrebatados. Amém ou não? Ô, glória! Isso aí. Quem vai ser arrebatado não vai morrer, né? Aí o aluno meu do seminário falou: mas o que vai virar o quê? Sei lá o que vai virar, ué. As perguntas difíceis, não, ué. O seminário que eu paguei era mais barato que os outros, eles não ensinam isso, não. Eu sei que vai ser arrebatado. Se lá no céu nós vamos ter outro corpo, então, em alguma estratosfera dessa aí, nós vamos perder essa beleza que nós temos aqui. Vamos virar sei lá o quê. Deixa eu ver de novo. Quem vai morrer mesmo, de verdade aqui? Porque eu estava brincando com essa. Vai morrer mesmo? Mamãe Aparecida vai ser arrebatada. Mas a maioria de nós vamos morrer. Aqui, olha aqui para mim. Se você vai morrer mesmo, você vai morrer. Vai. Um acidente,
misericórdia, pode falar, não tem problema não, mas você vai. Ou um câncer, misericórdia de novo. Difruço. O que é difruço que eu não sei o que é? Quem tem médico aí, depois explica o que é isso. Minha mãe falava do difruço, espinhela caída. Algum trem ruim desse, você vai morrer. Ou eu morrer igual um passarinho, né, Gilmar? A pedrada. Eu quero morrer igual um passarinho. Queira não, passarinho morre a pedrada. Você vai morrer. Agora olha aqui para mim. Se você vai morrer mesmo, por que não morrer por Jesus? E não é nem morrer, viu, irmão Itamar Gorgel? É dar a vida por uma causa. Deus quer isso de nós. Ele quer fazer da gente corredores com gente. E olha que tem gente que não consegue correr. Marcelo, todo domingo, antes da escola dominical, ele sai da casa dele, vai lá no Santa Rita e volta. Aí eu encontro com ele na rua andando de patinete. Eu falo, não estou entendendo. Você vai a pé no Santa Rita e aqui, dali, aqui vai de patinete. Mas o povo já não entende. Esse povo que tem esses vícios assim, já não precisa entender não. Então com ele eu já não conseguiria. Eu não dá. Para mim não dá. Quando eu cheguei aqui, conversei com ele, ele falou, eu falei, eu estou precisando, rapaz, de fazer essas caminhadas. Não dá, eu não acompanho nem ele. E é claro que Deus, quando fala que nós vamos correr com os cavalos, Ele está falando do nível espiritual, porque humanamente falando, nós não conseguimos. Ele está falando espiritualmente, está dizendo, eu quero te levar a níveis mais elevados. Eu quero te colocar em lugar ainda maior. Mas é maior de acordo com a vontade dEle. Deus tirou Davi de trás das ovelhas. Deus tirou Jeremias lá do nada. Deus tirou Gideão da última família, da última tribo de Israel. Os improváveis. Os improváveis. Fui lá, a última vez que eu estive lá em Belo Horizonte, da igreja de Itatiaia, fui apresentar um bebê de um casal muito querido. E me lembrava daquele casal, a Jaque e o Cleiton. A Jaque Bia. E a Jaque Bia, uma moça bonita, estudando direito, um dia chegou para mim e falou, pastor, estou apaixonada. Eu falei, tá, que bom. E eu quero que o senhor conheça meu noivo. Eu falei, traz ele aqui para me conhecer. Tem que trazer, ué. Não tem esse negócio não. Não é só o pai e a mãe que tem que ir. Eu tenho que aprovar também, viu, irmão? Você traz do seu jeito. Não tem como vir aqui, pastor, por causa de que ele está preso. Ele está na cadeia, irmã. Está na cadeia. Eu falei, que bom, hein? Você está sabendo mesmo escolher. Sermão aqui que eu prego todo domingo, está servindo com a beleza. Que bom. Eu posso ir lá, não pode nem receber visita, não. Mas ele mandou uma cartinha para mim, mandou uma cartinha, tudo amassado, meu amor, I love you, não sei o quê. Irmãos, humanamente, eu falei, minha filha, sai fora desse trem, você está doida? Uma moça bonita, direita, para você ver, você já está fazendo errado, não está fazendo direito. E ela, a menina, falou, pastor, Deus vai me dar ele para Jesus. É namoro evangelístico. Irmãos, eu vou confessar. Falei, ó, então amém, glória a Deus, vou orar por você. Irmão, eu orei não. Que para mim, esse trem não dá certo. E continuo achando que não dá. Isso que eu estou contando que é exceção, a regra é outra. Pois não é que o Cleito converteu. Pois não é que o Cleito saiu da cadeia. Pois não é que o Cleito converteu de verdade, hoje é um líder lá de pequeno grupo da igreja. Pois não é que eles casaram e eu fiz o casamento. Pois não é que eles batizaram e eu batizei os dois. Pois não é que eles tiveram menino e eu fui lá apresentar. E ele falou assim, pastor, eu era o improvável. É assim, Deus usa os improváveis. Você pode fechar seus olhos? Deus está te chamando para correr com os cavalos da excelência. Talvez você esteja aí agarrado com alguma coisa na sua vida pessoal,
Mas o Senhor está te chamando. Olha, não olha onde você está, não. Eu quero te levar a lugar mais alto. Você está enfrentando dificuldade agora? Eu vou te levar para lugar mais alto. Não se desespere. Não se desespere. Você está sendo treinado. Você está na oficina de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Oh Senhor. Oh Deus, o Senhor nos tirou de lugares tão improváveis, Senhor. De famílias tão improváveis, tão disfuncionais. Oh Senhor, para nos dar um sentido para a vida, ainda que seja com pão de angústia, com água de aperto, mas não tem lugar melhor do que no centro da tua vontade. Deus, dá-nos essa confiança, a cada um dos que estamos aqui, Pai, seja a luta que estivermos vivendo na nossa vida pessoal, no trabalho, enfim, onde quer que estejamos de alguma maneira, correndo, nos fatigando com colegas, com pessoas, com situações, Senhor, faz-nos ver que é só um preparo, para enfrentarmos os gigantes que ainda virão e nós seremos vitoriosos. Deus, se alguém aqui, em nome de Jesus, ainda não vive essa vida esplêndida no Senhor, a vida de vitória, que esta noite seja uma noite de salvação, que ainda hoje, Pai querido, Teu Santo Espírito possa incomodar pessoas aqui, também aqueles que estão nos acompanhando pelos meios tecnológicos, que possam também receber salvação do Senhor, que possamos correr com cavalos e sermos vitoriosos, para a sua honra e glória, no nome de Jesus, graças a Deus.